Bem-vindos a mais uma aula do projeto Excel Além dos Números. Nós hoje, na aula 16, vamos trabalhar formatação condicional. Depois vamos utilizá-la no nosso fluxo de caixa, que a gente vem trabalhando nas aulas anteriores. Nós já vimos, por exemplo, formatação condicional com escala de cores, né? Se você não assistiu essa aula anterior, volta lá e procura formatação condicional. Então, eu poderia ter uma escala de cores em que ele vai me trazer as cores conforme a intensidade das cores conforme os valores naquele intervalo, né? A gente ainda tinha visto uma outra que eram os sinalizadores, né? E hoje nós vamos ver uma outra forma de fazer a formatação condicional. Por exemplo, aqui a minha margem objetiva é de 15, né? Tanto que ela na última aula dava o resultado para eu colocar aqui se está bem, se o produto deve ser investido nele ou não. Então vamos lá, formatação condicional, realçar as células, quando ela for maior que, aqui ele está me perguntando quanto, eu vou dizer que é maior do que está no D1. E eu posso dizer como eu quero o preenchimento. Vou personalizar e vou colocar um verdinho. Ok e ok. Se por acaso eu trocasse para 12 a minha margem objetiva, vejam que aqui, além do ok, né, que era a nossa fórmula do C na aula passada, ele também passou para verde. Se agora eu colocar lá que é 10, o valor de 11 também vai passar para verde. Se eu subir para 20, olhem que eu já tenho menos. Então, a formatação condicional aqui ficou na condição da minha célula D1. Para os lançamentos, na aula passada, na aula 15, se você for lá olhar, nós tínhamos colocado aqui uma coluna dizendo se estava coerente ou não, se estava certo ou não, ou seja, quando isso aqui era uma despesa, esse valor tinha que estar no débito. Quando isso aqui é uma receita, tem que estar no crédito, senão ele dava um erro aqui ao lado. E por sugestão de um aluno, de um dos participantes aqui, que é o Roger, ele me disse, mas não dá para pintar a própria célula? Se dá sim. Então agora nós vamos fazer formatação. Obrigado aí, Roger, valeu pela pergunta que rendeu uma aula. E assim vai ser sempre, gente. Quanto mais vocês colocarem as suas opiniões e perguntas, a gente pode melhorar o nosso conteúdo. Então vamos lá, formatação condicional. Aqui eu vou trabalhar com uma nova regra, tá? Vou utilizar uma fórmula e vou utilizar a função e. Ou seja, eu quero duas coisas. Eu quero saber se essa célula, vou tirar porque eu não quero que ela fique fixa, se ela for igual à receita, tá? Ponto e vírgula, porque é a segunda questão do C que eu vou dizer. Então, se o E for igual à receita e o débito, também não quero fixado, for diferente de zero, fecho a minha fórmula do E. Como é que eu quero que isso seja formatado? Vermelho no preenchimento e um tipo de letra. Vamos colocar uma cor amarela aqui para parecer bem. Ok. Então, já está aqui, ó, na receita, se eu colocasse um valor, ele já ia me dar um erro, né? Mas, por enquanto, ainda não tenho para despesa com crédito. Então, vamos colocar de novo mais uma formatação condicional aqui, tá? Nessa formatação condicional, vamos lá de novo. Formatação condicional, não vou entrar nas regras, vou fazer uma nova regra mesmo. Nessa nova, vou utilizar uma fórmula para determinar, e aí eu vou dizer que igual a função e a função E vai dizer o quê? Se o E3 for igual a despesa, ponto e vírgula, e esse cara aqui for diferente de zero, então pinte para me avisar que ele não está bem.
A cor da letra vai ser amarela e o nosso preenchimento vai ser o vermelho. Ok. Notem que como eu deixei o E e o 3, o H e o 3 sem fixar, ele está fazendo para todas as linhas e cada linha ele vai criar a sua própria correspondência. Então, aqui nessa despesa, se eu tivesse um valor, ele já pintaria, ok? Vamos colocar um lançamento novo na nossa tabela. Aqui vamos escolher combustíveis. Combustíveis é uma despesa. Se eu vier aqui colocar um valor no crédito, ele vai me dar erro, mas se eu disser que foi 25 no débito, está tudo bem. Então, essa foi a nossa aula sobre formatação condicional. Veio de uma dica de alguém que participa e acompanha nossas aulas. Se você tem dúvidas ou tem algum assunto que gostaria de ver aqui resolvido, por favor, deixa nos comentários. Se gostou dessa aula, clica ali no like, se inscreve no canal para ficar sempre sabendo das nossas novidades. E no projeto Excel Além dos Números, nós fazemos também aulas particulares. Se você tem interesse em desenvolver determinadas potencialidades do Excel, pode chamar no privado, eu deixo sempre aqui o meu link do WhatsApp e podemos combinar algumas aulas, ok? Então tá, até já, vamos para a próxima aula então.